Salve! Fala comigo, estamos aqui iniciando mais um pós-jogo. Acabou de acabar lá no Engenhão, Rio de Janeiro, entre Botafogo 1, Corinthians 0, pela 17ª rodada do Brasileiro. Vou aqui fazer esse pós-jogo rapidinho, comentar um pouco sobre esse jogo, certo? Um jogo que foi dois tempos distintos, certo? Onde o Corinthians, no primeiro tempo, ele entrou com o time misto, certo? Automaticamente ele foi dominado pela equipe do Botafogo, certo? O Botafogo ficou mais com a bola, tentou mais o ataque, certo? Achou o gol com o Arthur Cabral, nenhuma falha totalmente da zaga, nenhum bate-cabeça da zaga, uma zaga que estava com João Pedro Choca e com o Kaká, certo? No segundo tempo, o Dorival, ele entra com algumas peças titulares, a volta do Yuri Alberto, Memphis Depay, Bidu, Bidon, certo? Automaticamente o jogo melhora, né? É natural, né? Eu já fiz eu já fiz aqui no canal alguns pós-jogos dizendo sobre isso, sobre a diferença que tem demais dos titulares do Corinthians com os reservas do Corinthians, certo? É uma diferença muito grande, certo? É uma diferença muito grande. Isso confirma o que eu já venho falando, e não só eu, a maioria da torcida fala, a necessidade que precisamos de reforços. Precisamos de reforços urgentes, certo? Um primeiro tempo onde o Corinthians é automaticamente dominado pelo Botafogo, certo? Onde o Corinthians marca da linha do meio de campo para trás. Mano, Corinthians não existiu no primeiro tempo, não existiu. No segundo tempo, o Corinthians entra com seus titulares, certo? O time melhora, o time vai pra cima, é mais técnica. Como é bom ver o Yuri Alberto de volta, como é bom ver o Yuri Alberto de volta, certo? A gente tem mais opção no ataque, certo? Por quê? Porque o Yuri cai no meio, e o Yuri cai pela ponta direita, certo? E o Yuri volta para receber. O Yuri tem uma técnica muito melhor, mas já perdeu um gol, né, Yuri? Já perdeu um gol que não podia perder, certo? Mas com isso o Corinthians empata com o gol de Memphis Depay. Ufa, o holandês fez um gol. O holandês fez um gol e 1-1 entre Botafogo e Corinthians, certo? Vale a pena comentar aqui o seguinte, mano. Num campeonato de pontos corridos, num campeonato muito grande, é complicado se empatar tanto assim, né? É complicado se empatar tanto assim, porque se empata se deixa de ganhar 2 pontos, certo? E os clubes aí ganhando, os clubes aí se distanciando, certo? E no campeonato de pontos corridos, como eu falei, um clube que empata tantas vezes assim, no final do ano ele tá lutando para não cair, ou ele tá no meio da tabela. É natural, sabe? É natural. E me deixa preocupado, mano. Eu, como torcedor, me deixa preocupado. Certo? E hoje, no segundo tempo, eu vi um jogo que dava pra ganhar, mano. Tá ligado? Que dava pra ganhar, sabe? Porra, mas, mano, só que aí falta muita técnica, sabe? Mano, meu campo do Corinthians dá tristeza, mano. Sabe? O Garro não jogou, suspenso, sabe? Dá tristeza, sabe? Próximo jogo do Corinthians é quarta-feira contra o Átomo Green pela Copa do Brasil, certo? E, mano, é isso. Empatamos mais uma vez. Corinthians foi a 21 pontos, tá ali na metade da tabela. Tá nono, décimo, vai ficar por aí. E eu acho que não foge muito dali se não reforçar, certo? Vale o destaque da volta do Yuri Alberto, certo? Vale o destaque da volta do Yuri Alberto, da melhora que já teve o ataque por mais opção, certo? Com a volta dele. E vale a má deficiência técnica que a gente tem com os reservas, certo? Vale a preocupação e vale o pedido de todos. Precisamos de
reforços, certo? É isso, 1-1, acabou o jogo pela 17ª rodada do Brasileiro, certo? Passando aqui rapidamente para falar de política. Segunda-feira o nosso presidente ouviu, ele decidiu falar, nosso presidente Osmar Stable, aquele que não fala, certo? Por que será, né? Ele decidiu falar, ele decidiu dar uma entrevista, certo? Eu acho que o chefe dele, Andrei Sanches e Romeu Thomas Jr., vai deixar ele falar agora, né? Com certeza vai fazer ali, vai escrever no papel tudo que ele precisa falar e ele automaticamente vai só ler as respostas que ele pode dar, certo? Infelizmente é esse o cenário político. Dia 9 tem votação da volta do Augusto Melo. Augusto Melo falou que não vai renunciar, sabe? Mano, eu não quero falar de Augusto Melo, velho. Não quero falar de Augusto Melo, velho, porque Augusto Melo tá tirando. Ele falou que não vai renunciar pelo amor que ele tem pro Corinthians. Ô, Augusto Melo, mano, se você ama o Corinthians mesmo, é que você tem que renunciar, irmão. Isso é uma vergonha, irmão. Isso é uma vergonha, sabe? A gente não tá colocando você na mesma balaio do Andrés, mano, sabe? Porque você e ele são a mesma coisa, irmão. Vocês são a mesma coisa. Vocês roubaram o clube. Vocês querem acabar com o clube. Então, por favor, Augusto Melo, sabe? Ô, irmão, de verdade, irmão, sabe? Mano, eu não quero falar palavrão, mas vou falar. Vai tomar no meio do seu cu. Certo, Augusto Melo? Não me leva a mal. Certo, fiel, é isso. Um pós-jogo rapidinho de Corinthians 1, Botafogo 1. Deixa o like, se inscreva no canal. É isso. Bom Corinthians pra mim, bom Corinthians pra vocês. Muito espírito corintiano em meio às adversidades da vida. E fala com o Negrão.